A majestade pertence ao Senhor. O universo está em tuas mãos, sustentado no teu poder, na tua sabedoria, na tua graça, na tua misericórdia, na tua santidade. Tu és Deus, onisciente, onipotente e onipresente. Nada pode escapar da presença, da soberania, do reino do Senhor. Mas nós bendizemos o teu nome, nós rendemos glória ao Senhor, reconhecendo a tua magnitude e o poder do Senhor. Senhor, por isso também nós viemos a Ti, nos achegamos a Ti, a trazer as nossas súplicas, as nossas orações de gratidão. Reconhecendo tudo isso, é que nós nos achegamos a Ti para orar, para comunicar ao Senhor as coisas que estão em nosso coração. Nós queremos expressar ao Senhor a nossa gratidão pelo ministério fiel. Obrigado, Pai, pela preservação que o Senhor tem dado a esse ministério, e obrigado por mais uma conferência realizada pela Fiel neste fim de semana passado. Obrigado, Pai, pela obra que o Senhor tem realizado de instrução da Tua igreja, de edificação da Tua igreja através desse ministério. Obrigado pelos homens e mulheres que ali trabalham e que dedicam a sua vida para que Jesus seja mais conhecido e reconhecido como o Rei dos Reis. Obrigado por aquelas 3.000 mulheres que estavam ali naquele local, reunidas para ouvir a Tua palavra e para submeterem a palavra do Senhor. Nós pedimos que o Senhor as abençoe, que o Senhor faça a obra no coração delas, a obra que só o Senhor pode fazer, de edificação e amadurecimento, de santificação dessas mulheres. Abençoa todas elas. Pai, nós queremos orar pela Igreja Batista Boas Novas, na cidade de Maputo, em Moçambique. Lembrando o pastor Atanásio e o pastor Yuri, 2 moçambicanos que o Senhor levantou para pastorearem a sua igreja. E no meio de tanto sincretismo, no meio de tantas mensagens falsas, eles estão ali perseverando fielmente na exposição e no ensino das Escrituras. Obrigado, Pai, pela vida desses pastores. Obrigado pelo Marcel, que é um homem em treinamento também para pastorear naquele lugar. Nós queremos rogar por essa igreja, pedindo que o Senhor os abençoe, pedindo que o Espírito Santo do Senhor se faça presente, fortalecendo aqueles homens, encorajando aqueles homens e dando preservação, protegendo eles do mal, do maligno e das tentações. E que eles, cheios de intrepidez e coragem, sem qualquer vergonha do Evangelho, anunciem Jesus Cristo naquela cidade, naquele país, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa os planos deles também de começar uma nova igreja numa outra cidade vizinha. Nós, como congregação, nos alegramos com a disposição deles em fazer esse trabalho e pedimos que o Senhor então os conduza também em sabedoria, graça e vigor, energia, força para a realização da obra do Senhor ali em Moçambique. Senhor, nós queremos também rogar por nós aqui, agora que vamos ouvir a Tua palavra. Mais uma vez nós nos achegamos a Ti em submissão, reconhecendo a revelação do Senhor nas Escrituras, a inspiração das Escrituras, a inerrância das Escrituras e o poder das Escrituras para entrar no nosso coração e trazer discernimento a nós. Pai, usa esse momento para nossa instrução, para avivar o Teu povo, para animar o Teu povo, fortalecer o Teu povo, para salvar o Teu povo. Fala conosco nessa noite, é a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Por que você está aqui essa noite?
você decidiu nessa noite chuvosa de outono, um domingo, provavelmente é o seu dia de descanso, não de todos, mas de alguns aqui, você tomou um banho, trocou de roupa, saiu da sua casa e veio aqui, neste lugar, a esta hora, para estar reunido com essas pessoas, fazer tudo o que você faz aqui. Por quê? Por que você está aqui essa noite? Nós temos caminhado na exposição do Evangelho segundo São Marcos e hoje chegamos ao capítulo 11 desse livro. Uma das histórias mais importantes do ministério e da vida do Senhor Jesus, história que é contada nos 4 evangelhos e que demonstra uma grande realidade a respeito de quem Jesus é e daquilo que Ele faz. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 11. Abra sua Bíblia aí, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11, do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 11, de 1 a 11. A Escritura vai dizer assim: Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está adiante de vocês, e logo ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam: conforme as instruções de Jesus. Então deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. Nós chegamos à semana final do ministério terreno de Jesus. Os eventos agora descritos que nós lemos são acontecimentos que acontecem naquela última semana de vida. O Senhor Jesus vai chegar a Jerusalém e uma semana depois será morto. Será morto. E Marcos, assim como os outros evangelhos, vão contar para a gente dessa chegada de Jesus em Jerusalém. Nós vimos e temos visto como o Senhor Jesus efetuou a grande parte do seu ministério terreno no norte da terra de Israel, na região chamada Galileia, cidades de Cafarnaum e aos seus redores. E a maior parte do ministério de Jesus em vida foi efetuado naquela região. Mas Jesus agora, determinado a chegar e se entregar, ele vai a Jerusalém, viaja a Jerusalém, e temos aqui a descrição da sua chegada ao seu destino final. E o texto vai dizer que Jesus, o último lugar de parada de Jesus, foram as cidades de Betânia
Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras. E essa era uma cidade muito querida para o Senhor Jesus, um lugar especial para ele. Ali Jesus tinha relacionamento com uma das famílias mais chegadas dele. Família de Marta, Maria e Lázaro. Cidade de Betânia. E foi na cidade de Betânia que Jesus efetuou um dos seus maiores milagres. Foi a ressurreição de Lázaro. Milagre que se encontra lá, você pode ler no Evangelho de João, capítulo 11. Quando o Senhor Jesus chega na cidade de Betânia, e Lázaro morto já há 4 dias, o Senhor chega ali e diz: Lázaro, sai para fora. E aquele homem tem vida novamente, ressurge dentre os mortos, e toda a cidade fica completamente maravilhada com o Senhor Jesus. E é desse lugar então que Jesus vai fazer o seu direcionamento agora para a sua chegada em Jerusalém, da cidade de Betânia e Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras. Mas Marcos não traz para a gente exatamente essa realidade do milagre de Jesus em Betânia, mas ele realça para nós de uma maneira muito significativa muitos elementos da vida e do ministério de Jesus. E são muitos, irmãos. São muitos. Esse texto há muita informação a respeito de Jesus e eu quero pensar alguns deles com você. Quero, com você agora nesse momento, olhar para algumas coisas que nós vemos aqui da vida e do ministério de Cristo que Marcos relata para a gente nessa história curta, que aparentemente não tem muito o que dizer, mas fala muito sobre quem Jesus é e o que ele faz. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse texto, dos elementos que nós vamos analisar aqui, é a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus. Jesus tem autoridade. E nós temos visto durante todo o livro de Marcos como Cristo tem essa autoridade. Ele ensina, ele expulsa demônios, ele cura os doentes, ele perdoa pecados. E agora, de uma maneira muito específica, o Senhor chama os discípulos e dá uma ordem para eles, muito significativa e até estranha. Jesus, com um conhecimento pleno de todas as coisas, sendo ele o próprio Deus, tendo natureza divina em si, ele determina e diz aos discípulos: vão lá àquela cidade, há uma aldeia diante de vocês, e lá vocês vão encontrar um jumentinho, e vocês vão pegar esse jumento e trazer ele para mim. As pessoas vão perguntar para vocês: o que você está fazendo aí, pegando esse jumento? E vocês vão falar para eles: o mestre precisa do jumento. E aí depois ele vai devolver. E eles então vão liberar o jumento para vocês. De uma maneira não tão explícita como anteriormente Marcos fez, ao dizer: Jesus pregava com autoridade, Jesus expulsava demônios com autoridade, Jesus perdoou pecados com autoridade. Marcos demonstra essa autoridade de Jesus de uma maneira indireta ao contar uma história da vida de Jesus, dizendo do domínio que Jesus tem sobre todas as coisas, sobre todos os eventos que acontecem na terra. O Senhor Jesus sabe tudo, coordena tudo e tem autoridade sobre tudo. E por isso ele diz aos discípulos: vão lá na frente e diz exatamente o que vai acontecer. Porque ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem autoridade para determinar o futuro e para estabelecer a ordem das coisas. O Senhor Jesus, sendo ele criador e sustentador de todas as coisas, tem autoridade para fazer com que as coisas aconteçam e estabelecer as coisas conforme ele diz que aconteça. Marcos revela para a gente, irmãos, de uma maneira espantosa, essa autoridade de Cristo em estabelecer os movimentos da terra e das pessoas.
Não é impressionante isso? Jesus diz aos discípulos, de uma maneira muito significativa, que não somente como os profetas do antigamente, que recebiam uma visão a respeito dos atos que o Senhor faria, mas Jesus aqui, como o próprio Deus que se fez homem, diz aos apóstolos o que haveria de acontecer. E diz aos apóstolos como eles deveriam agir. E diz aos apóstolos como as pessoas agiriam para com eles. A autoridade de Cristo é revelada nessa história. O comando de Cristo sobre todas as coisas. Vão lá. Vocês vão encontrar um jumento amarrado. Peguem esse jumento. Tragam ele para mim. Quando vocês estiverem desamarrando o jumento, pessoas vão chegar e perguntar: o que vocês estão fazendo? E vocês vão dizer: o mestre, o criador, o sustentador, precisa desse jumento. E logo ele vai mandar de volta. E as pessoas vão permitir que vocês tragam o jumento. Jesus tem autoridade. Jesus é a autoridade sobre todas as coisas. Jesus tem autoridade. Esse texto fala também da majestade do Senhor. A majestade do Senhor. Jesus tem autoridade e ele tem também majestade. A gente vê como as pessoas reconhecem essa majestade de Cristo, reconhecendo o seu reinado. Qual é a declaração que as pessoas fazem de Jesus? Ele é o que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. As pessoas vendo o Senhor Jesus caminhando agora sob esse jumento, em direção a Jerusalém, aquele homem que teve poder de ressuscitar mortos, reconhecem nele a figura real do reino de Deus. E reconhecem nele o sucessor de Davi, que haveria de reinar eternamente. O canto do povo, o refrão que eles repetem, é uma oração que está descrita no Salmo 118 e reflete a expectativa do povo de Deus de receber a salvação do Senhor. A palavra hosana significa justamente isso: salva-nos, salva-nos. E eles reconhecem em Jesus que Jesus é esse que majestosamente, de maneira maravilhosa, de maneira real, assume o trono de Davi para salvar o povo de Deus. Jesus é rei, é realeza, é majestoso. Ele recebe o louvor dessas pessoas, recebe a oferta de bendições, de adoração dessas pessoas, porque Ele realmente é majestoso, Ele é o Rei dos Reis. Marcos, de uma maneira então contrastante, falando da autoridade e da majestade de Jesus, demonstra para a gente a humildade de Jesus. E isso é muito evidente aqui. É muito evidente. Muitos vão chamar essa passagem, essa ocasião, de a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. É assim que essa história é conhecida. A entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. E esse termo vem justamente de um ritual romano de honra aos seus comandantes de guerra. O triunfo era uma celebração onde um comandante, montado em sua carruagem, com muitos cavalos, coroa de louros, era reconhecido como um grande chefe de guerra, um grande conquistador. E toda uma comitiva
era feita para honrar esse comandante de guerra romano. E isso era chamado triunfo. O triunfo era essa parada, esse desfile, um grande espetáculo para honrar um comandante de guerra romano. Mas quando nós olhamos o triunfo de Cristo, não tem nada a ver com o triunfo de um comandante romano. Porque diferente dos romanos que vinham em seus muitos cavalos, em seus carros de guerra, com coroas de flores, cheios de joias e pompas, o Senhor Jesus vem montado num jumento. Vem montado num jumento. E isso, obviamente, cumpre as promessas que foram feitas a respeito do rei de Israel. O profeta Zacarias vai dizer no capítulo 9, assim, olha, Sião, veja que o seu rei vem montado num jumento, humilde. E esse contraste é muito interessante, irmãos. Porque Jesus, que tem autoridade sobre todas as coisas, que determina todas as coisas, que declara os acontecimentos da terra e sustenta a terra, ele que é a majestade, o filho de Davi, que vai assumir o trono eterno do governo não só de Israel, mas de todo o mundo, ele chega em Jerusalém montado num jumento. Humilde. Exatamente demonstrando aquilo que ele vinha ensinando aos seus discípulos, que nós lemos nas últimas semanas. E os olhos humanos não sabem ver como Deus vê. A majestade de Cristo toda, ela é restrita, ela é presa, por assim dizer, porque o Senhor Jesus quer mostrar a sua humildade, mostrar o seu favor em serviço dos homens. Porque, como nós vimos há poucas semanas atrás, ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E é evidente nisso, nesse fato de que o Senhor, tendo autoridade, sendo majestoso, ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. Nem um cavalo, mas um jumentinho. O Senhor Jesus tem autoridade, o Senhor Jesus tem majestade, o Senhor Jesus tem humildade. O Senhor Jesus tem coragem. O Senhor Jesus tem coragem. É interessante quando nós lemos o livro de Marcos, porque nos primeiros capítulos, enquanto Jesus está iniciando o seu ministério, nós vemos aquilo que os teólogos vão chamar de o segredo messiânico. E nós vemos Jesus instruindo, não só os seus discípulos, mas até os demônios, para ficarem quietos a respeito de quem ele é. Então, quando Jesus vai lidar com os demônios, ele manda os demônios calarem a boca, ficarem quietos, não fala a respeito de mim. E quando ele executa milagres, ele diz aos seus discípulos, olha, não falem para ninguém a respeito disso. Não falem, não espalhem ainda, não é a hora ainda. Ainda não é a hora. Mas a partir do momento em que Jesus é reconhecido como o Messias pelos seus discípulos, Jesus passa a ensiná-los a respeito daquilo que era necessário que acontecesse com o Messias. E nós vimos como 3 vezes, do capítulo 8 ao capítulo 10, Jesus vai dizer que era necessário que ele fosse entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, fosse condenado à morte, entregue aos gentios, para ser zombado, cuspido, açoitado e morto. E agora nós vemos essa mudança completa na atitude de Jesus. Porque enquanto Jesus estava exercendo milagres com a sua autoridade, ele dizia, fiquem quietos, não espalhem. Mas agora que chegou o momento de se dirigir a Jerusalém, de se dirigir ao local onde ele seria
humilhado, exposto, traído, zombado, cuspido, morto, ele não faz questão nenhuma de esconder a sua pessoa. Mas ele quer que todos vejam a sua chegada. Ele faz questão de fazer uma chegada onde todos vão perceber que ele chegou. E não só chegou, mas chegou justamente afirmando a sua autoridade e a sua majestade. Jesus chega e faz questão de ser reconhecido. Para onde que Jesus vai quando ele chega? Olha o verso 11. Jesus entra em Jerusalém e vai para o templo. Toda essa comitiva que está ali gritando, bendito que vem em nome do Senhor, vem seguindo a Jesus até o templo. O lugar onde estão justamente os algozes dele. Os escribas, os fariseus. E aqueles que fariam o levante que terminaria na morte de Jesus. Meus irmãos, pense que uma semana depois desses acontecimentos, Jesus é morto justamente sob essa acusação. Qual é a placa que está pendurada na cruz de Cristo? Rei dos judeus. Qual é a pergunta que Pilatos faz para Jesus no interrogatório? Você é o rei dos judeus? Jesus, nesse momento, na sua humildade, faz questão de que todos vejam a sua autoridade e majestade, porque ele não vai fugir da raia. Tem coragem para encarar de frente o sacrifício que ele haveria de fazer. Impressionante a coragem do Senhor Jesus. Coragem do Senhor Jesus. Meus irmãos, é impressionante isso. Porque a gente é fraco demais, né? A gente precisou ir para o pronto-socorro, a gente já está de joelho clamando, Senhor, tem misericórdia de mim, me salva, me tira desse lugar. Né? Uma dorzinha mais forte, a gente já fica desesperado. Ai, vou morrer. Senhor, se lembra de mim, tem misericórdia de mim. Mas o Senhor Jesus, sabendo o que ele haveria de enfrentar uma semana depois, ele não entra em Jerusalém escondido. Não entra se esgueirando pelas vielas de Jerusalém. Mas ele entra debaixo do reconhecimento de todo o povo. Ele é majestoso, filho de Davi. Justamente o canto que levaria ele à morte. Ele abraça. Ele abraça. Segue. O Senhor Jesus é corajoso. O Senhor Jesus é determinado ao seu sacrifício. E aí parece que pode ser a mesma coisa da sua coragem, mas é diferente. Isso fica muito claro quando nós vemos essa passagem no seu âmbito mais amplo. Quando somos informados não só aqui em Marcos, mas também pelos outros evangelistas, e não só pelo que somos informados desse dia da vida de Jesus, mas sobre o final da vida de Jesus. Jesus está aqui fazendo isso, entrando em Jerusalém, como rei dos judeus, não por causa dos judeus, mas por causa de si mesmo. A determinação do Senhor Jesus está baseada em si mesmo e não nos judeus. Pense e lembre-se comigo do que está acontecendo aqui. Então, Jesus está montado num jumento, entrando em Jerusalém, e as pessoas estão dizendo, bendito que vem em nome do Senhor. Mas a verdade, irmãos, e nós sabemos isso por causa da revelação que temos do próprio apóstolo João, é que essas pessoas não estavam muito seguras do que estavam fazendo. Elas não tinham muita clareza. João vai dizer no capítulo 12, quando ele conta essa história, vai dizer, nós os discípulos não tínhamos entendimento do que estava acontecendo naquela ocasião.
A gente estava ali, estava empolgado, estava cantando, estava declarando que Jesus é o rei, mas a gente não tinha entendimento. Foi só depois que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, ou seja, foi glorificado, que a gente entendeu o que aconteceu naquele dia. Tanto os apóstolos, dos outros discípulos, e aquela multidão não tinha clareza do que estava acontecendo. Não tinha entendimento daquilo tudo. Mas o fato é que Jesus não estava fazendo aquilo por causa das pessoas. Ele estava fazendo aquilo porque ele estava determinado a se entregar, ressurgir, para resgatar pecadores. Me impressiona muito o texto de João capítulo 13, eu sempre falo isso, né? Quando João vai relatar que chegou o dia do Senhor ser traído, e João diz que o Senhor, sabendo que era chegada a hora de se entregar pelos seus, ele amou os seus até o fim. O Senhor Jesus estava determinado a vir. E uma determinação que não começou na cruz e nem aqui nessa entrada em Jerusalém, mas começou muito antes. Começou muito antes. Começou não também quando Jesus disse para os discípulos: olha, nós vamos sair, deixar a Galiléia e ir para Jerusalém. Também não foi nessa hora. Não foi na hora em que Jesus nasceu de Maria. Nem foi na hora em que o Espírito Santo agiu sobre Maria para que ela ficasse grávida, doente e santo. Mas foi uma determinação antes que o mundo existisse. Antes da fundação do mundo. Deus Trino estabeleceu que a redenção dos homens que se rebelariam contra ele seria pela morte vicária do Filho de Deus. A pessoa do Filho se encarnaria e faria redenção para resgatar o seu povo. Jesus é determinado, irmãos. Não é as pessoas de Jerusalém que definem o sacrifício de Jesus, as atitudes de Jesus, mas é Ele mesmo, em seu propósito eterno, que diz: eu vou entrar em Jerusalém, e vou entrar como rei, e essa minha entrada como rei é que vai me levar à morte. Mas é isso mesmo que eu quero, porque é na minha morte que eu vou vencer sobre a morte do meu povo e trarei vitória para eles. Jesus tem determinação. Nós vemos de uma maneira muito clara agora a autoridade de Jesus, a majestade de Jesus, a humildade de Jesus, a coragem de Jesus, a determinação de Jesus. E a verdade é que nós poderíamos aqui ficar cavando e tirando ainda muitas outras coisas a respeito de quem Jesus é. Mas eu quero me limitar a essas 5 coisas. E de novo perguntar para você: por que é que você está aqui nessa noite? Por que é que você está aqui nessa noite? Por que é que você, nessa noite chuvosa de outono, saiu da sua casa para se reunir conosco aqui? Eu não sei qual é a sua motivação para estar aqui hoje. Podem ser muitas. Podem ser muitas. Pode ser que você esteja necessitando de algo. Necessitando de um livramento de uma doença. Necessitando de um restabelecimento de um relacionamento. Necessitando de uma guinada na sua vida financeira. Há muitos motivos pelos quais você poderia estar aqui essa noite. E eu não sei, só você sabe realmente o que te motivou a sair da sua casa. Pode ser que você esteja aqui só porque você foi trazido por alguém. Você nem estava muito afim de ir, mas a pessoa insistiu tanto, você falou: ah, tá bom, eu vou com você lá. Mas eu quero dizer para você que todas essas coisas não são a razão real para você estar aqui. A razão real porque nós nos reunimos
semanalmente aqui. A razão real porque nós deixamos as nossas casas, no frio e no calor, na chuva e no tempo seco, é porque nós reconhecemos que Jesus de Nazaré é o próprio Deus, que de uma maneira autoritativa, maravilhosa, majestosa, humilde, corajosa e determinada, nos comprou com o seu sangue. Nós nos reunimos aqui toda semana porque nós vemos que o próprio Deus nos comprou e nos resgatou. E Ele é digno então desse reconhecimento e desse louvor, dessa adoração. Ele é digno de que nós entreguemos a nossa vida a Ele, confiemos a nossa vida a Ele somente. E nós nos reunimos aqui para adorar o Senhor Jesus Cristo, Salvador dos homens. Que não é simplesmente autoridade, majestade, humildade, coragem e determinação. Ele é muito mais do que isso. Os nomes do Senhor não têm fim. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o Cordeiro de Deus. É o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o nosso tesouro. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição. Ele é tudo. Ele é criador, Ele é sustentador. E nós nos reunimos aqui, domingo após domingo, para declarar tudo isso a respeito de Jesus e reconhecer que Ele nos salvou. Ele nos salvou. E se você tem vindo aqui, e você está perdidão aí, igual os discípulos no dia da entrada de Jesus em Jerusalém, a minha palavra para você nessa noite é que você considere quem Jesus é de verdade. E que você reconheça em Jesus, não um serviçal para você, para Ele trazer aquilo que você está necessitando agora. Que você não vá no efeito manada, porque muita gente fala que Jesus é bom, você, então vou ali ficar perto de Jesus. Não, mas que você tenha, pessoalmente, individualmente, essa sujeição à realeza de Cristo. Esse reconhecimento de que Jesus é a sua salvação. É a Ele que você grita, Hosana, me salva, Senhor, me salva. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito o Filho de Davi, que reina eternamente. E entregue a sua vida a Ele. Confie a sua história em Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, o Salvador dos homens, Rei dos reis. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, o Senhor Jesus é glorioso, majestoso. Ele é a autoridade suprema sobre todas as coisas, sendo o próprio Deus. Mas mesmo em autoridade e majestade, Ele é humilde, se humilhou, assumiu forma humana, se fez criatura, obediente, obedecendo até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus é corajoso, enfrentou os seus algozes, enfrentou a morte, assim como o rei Davi enfrentou Golias corajosamente. O Senhor Jesus enfrentou um inimigo muito maior, que é a maldição dos homens, a morte. Venceu sobre ela, triunfou sobre ela. O Senhor Jesus é corajoso, o Senhor Jesus é determinado. E nós reconhecemos essas coisas. E queremos bendizer o Teu nome por Jesus Cristo. O nome que é sobre todo nome. E o único nome pelo qual os homens podem ser salvos. Nessa noite nós queremos reconhecer e bendizer o nome de Jesus de Nazaré, o Cristo, Filho de Deus, que tira pecado do mundo. Pai, nós saímos das nossas casas com motivações diferentes. E eu não conheço o coração das pessoas, dessas pessoas que estão aqui hoje, do porquê elas estão aqui.
mas o Senhor sabe. E a nossa oração nesse momento, a minha oração nesse momento, é que qualquer outro motivo seja pequeno, perto da dignidade do Senhor Jesus em ser reconhecido como Rei. E que nós joguemos as nossas capas, joguemos os nossos ramos, nos prostremos em adoração, dizendo: bendito, bendito o Senhor Jesus, salva-nos. Bendito o Rei dos Reis. Que todos aqui tenham essa visão, pela fé, da glória de Jesus. E sejam atraídos a Ele, atraídos a se submeterem ao reinado de Cristo. Abençoa, Pai, a todos aqui. Dá-nos a visão da glória e o desejo por Cristo, de nos aproximarmos dEle, de honrarmos a Ele com as nossas vidas, de nos entregarmos a Ele em submissão, obediência, dando glória somente ao nome do Senhor. Abençoa o teu povo, é a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém.